O censo mais recente do IBGE mostrou na prática o fracasso das ideias socialistas. Tal qual um grande laboratório, o Brasil serviu para provar como a esquerda é sinônimo de pobreza. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Noviça Rebelde, escrito por Sebastian Henrique, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Há certos momentos em que a realidade se impõe com tanta força que nem mesmo os mais habilidosos contorcionistas intelectuais da esquerda conseguem manter a mentira. O mais recente levantamento do IBGE é um desses momentos. Os dados do censo referente a 2022, mas divulgados somente agora em 2025, revelam algo que qualquer pessoa com o cérebro minimamente funcional já sabia, mas que agora é confirmado pela estatística. Os estados governados pela direita concentram os melhores salários do Brasil, enquanto os comandados pela esquerda seguem atolados em pobreza, burocracia e atraso. Segundo o levantamento, 9 dos 10 estados com os trabalhadores mais bem pagos do país estão sob governo da direita. A lista dos 10 estados de maior renda é didática, uma aula prática de economia aplicada. Em primeiro lugar, Distrito Federal com média de R$ 4.715. Segundo lugar, São Paulo com média de R$ 3.460. Terceiro, Santa Catarina com R$ 3.391. Quarto, Mato Grosso com R$ 3.262. Quinto, Paraná com R$ 3.152. Sexto, Rio de Janeiro com R$ 3.107. Sétimo, Rio Grande do Sul com R$ 3.077. Oitavo, Mato Grosso do Sul com R$ 2.930. Nono, Goiás com R$ 2.859. E décimo, Espírito Santo com R$ 2.718. A única exceção no grupo é o estado do Espírito Santo, que elegeu um governador de partido de esquerda, Renato Casagrande, do PSB, e ironicamente é o único dentre os 10 estados que está abaixo da média salarial do Brasil. Também vale a menção honrosa ao Distrito Federal, que só está em primeiro lugar porque é o antro dos parasitas que recebe infinitas vezes mais no setor público do que receberiam no setor privado, graças ao Estado. Do outro lado da tabela, no porão econômico da federação, os 10 estados com piores salários são Amazonas com R$ 2.212, Pernambuco com R$ 2.174, Sergipe com R$ 2.129, Pará com R$ 2.066, Paraíba com R$ 2.062, Alagoa com R$ 2.033, Ceará com R$ 1.917, Bahia com R$ 1.945, Piauí com R$ 1.905 e na lanterna Maranhão com R$ 1.855. Destes 10, os 8 piores são governados pela esquerda. O segundo melhor dentre os piores, Pernambuco, é governado pela política de centro Raquel Lira. E o melhor dentre os 10 piores, o Amazonas, é governado pela direita. Veja que até entre os piores colocados, quanto mais o estado se afasta da esquerda, mais a média salarial aumenta. Não tem como ser mais didático que isso. Até uma criança de 3 anos consegue enxergar o padrão aqui. O contraste é tão gritante que fica impossível não admitir a grande disparidade entre regiões e que os salários médios mais elevados se concentram em estados onde a população tem maior tendência a votar em políticos de direita. Ou seja, onde há mais Estado, há mais miséria. Mas é claro, diante desse retrato tão inconveniente, a esquerda já prepara sua resposta padrão, aquela ladainha ensaiada que surge sempre que a realidade desmente suas teses. Dirão, como sempre, que esses estados não são verdadeiramente socialistas, que deturparam Marx, que na verdade o Brasil é um país de direita, neoliberal e fascista. Conhecendo a cara de pau da esquerda, é capaz até de culpar em Bolsonaro. A retórica é previsível, porque tal qual suas ideias, suas desculpas são velhas. A esquerda brasileira é uma máquina de justificar o fracasso. Quando governam, a culpa é do capitalismo. Quando não governam, a culpa é do golpe. Quando o IBGE mostra que seus estados estão na miséria, o argumento vira: mas é que o Nordeste foi historicamente explorado. Nunca é culpa de políticos que perpetuam o atraso, da mentalidade estatista, da dependência de Brasília ou da destruição da educação. É sempre culpa de algum inimigo invisível, de preferência, um liberal ou um ultranel super hiper mega power plus liberal. O problema é que os números não se dobram à ideologia. São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, lidera a geração de riqueza privada e a produtividade nacional. Já a Bahia, feudo do PT há quase 2 décadas, ostenta uma das piores médias salariais do Brasil. E por coincidência, uma das mais altas taxas de analfabetismo. Coincidência, claro. O padrão se repete. O Maranhão, governado por Carlos Brandão do PSB, é o retrato mais cristalino do fracasso esquerdista. O estado amarga os piores índices de renda per capita e de qualidade educacional do país. Décadas de discursos sobre justiça social e inclusão produziram uma população empobrecida, dependente e presa ao cabresto eleitoral. O que se prometia como libertação virou cativeiro disfarçado de programa social. E há uma razão para isso. A primeira medida que o governo de esquerda costuma tomar ao assumir o poder é desmontar o sistema educacional, não no sentido de acabar com escolas, mas de esvaziar sua função essencial, ensinar. Substituem a busca pelo conhecimento por catequese ideológica.
transformam salas de aula em laboratórios de doutrinação. É por isso que em estados governados há décadas pelo PT e seus partidos satélites, as pessoas simplesmente não conseguem compreender o que está acontecendo com elas. Foram treinadas para não entender. A burrice se tornou política pública, e não é coincidência que justamente esses estados, onde a população é menos escolarizada e mais dependente do Estado, continuem votando nos mesmos políticos. É a perpetuação perfeita da servidão. Primeiro, empobrece-se o cidadão. Depois, oferece-se a ele uma esmola estatal e se pede o voto como gratidão. Assim, o socialismo se perpetua como um ciclo de dependência. O pobre se torna o combustível da máquina que o mantém pobre. Enquanto isso, nos estados mais livres, onde há menos intervenção, mais abertura e alguma confiança no setor produtivo, a prosperidade floresce. Santa Catarina, por exemplo, é governada por Jorginho Melo do PL e tem um dos maiores PIBs per capita do país, com forte presença de pequenas e médias empresas que funcionam sem depender de favores do governo. O Paraná, sob Ratinho Júnior, que apesar de ser mais um político de centro do que de direita, mas que deixa a economia ao menos respirar e ter certa liberdade, segue o mesmo caminho, com indústria pujante e agricultura eficiente. Nenhum desses lugares precisa de plano quinquenal, comitês populares ou conselhos participativos para gerar riqueza. Basta deixarem o povo trabalhar. Mas como sempre, os socialistas insistem. As ideias que deveriam ter caído junto com o Muro de Berlim seguem sendo empurradas, recicladas, travestidas de novas palavras. Hoje chamam de justiça social, transição energética, economia solidária ou qualquer outro rótulo agradável o bastante para mascarar o velho fetiche pelo controle. O sonho socialista é o mesmo de sempre: planejar, centralizar e mandar. O problema é que o mundo em que essas ideias nasceram não existe mais. A economia global é dinâmica, descentralizada e digital. A internet dissolveu fronteiras, a inteligência artificial redefine o trabalho e a inovação se move na velocidade da luz. Nesse contexto, falar em planejamento central é como tentar forçar o uso de velas no lugar de lâmpadas, ou de carroças no lugar de carros. Nenhum comitê estatal consegue acompanhar a complexidade e a rapidez dos mercados modernos, e é justamente essa incapacidade que faz com que os governos de esquerda, quando assumem o poder, precisem recorrer àquilo que sabem fazer de melhor: criar obstáculos, regular, taxar e travar. Cada nova regra, cada nova política pública é um tijolo a mais na parede que separa o Brasil da prosperidade. A esquerda não compreende, ou finge não compreender, que a liberdade econômica não é uma escolha, é uma necessidade. É o oxigênio que permite à sociedade respirar, e quando o Estado sufoca essa liberdade, o resultado é o que o IBGE acaba de comprovar: pobreza no governo é forte e riqueza no governo é fraco. Mas a esquerda é mestre em negar o óbvio. Ao invés de reconhecer o fracasso de suas políticas, prefere reinterpretar a realidade. Quando confrontados com dados como esse do IBGE, seus porta-vozes vão recorrer às redes sociais para repetir o mantra: mas o Brasil é um país capitalista. Como se fosse possível chamar de capitalista uma nação em que metade da renda passa para as mãos do Estado, onde tudo depende de autorização burocrática, onde existem cidades com mais beneficiários do Bolsa Família do que com carteira assinada, e onde empreender é quase um ato de rebeldia civil. No fundo, o que eles querem dizer é que o socialismo só funcionaria se tivesse ainda mais poder, mais impostos, mais controle e mais Estado. O fracasso para eles é sempre falta de socialismo e nunca excesso. Entretanto, é justamente essa ânsia por controle que destrói a criatividade, a inovação e a prosperidade. Não se pode esperar que um país avance quando seus empreendedores são tratados como suspeitos e seus cidadãos como crianças que precisam de tutela estatal. A miséria não é um fruto do acaso, é o resultado direto da interferência. O que o IBGE mostrou, com frieza estatística, é apenas a confirmação empírica do que os libertários afirmam há décadas. O Estado é o grande obstáculo ao progresso, e é por isso que a verdadeira solução para a pobreza não virá de programas sociais, decretos ou novos ministérios, mas de uma mudança profunda de mentalidade. É preciso se afastar do Estado, não apenas como estrutura política, mas como ideia. É preciso caminhar em direção ao libertarianismo, essa filosofia que prega a total liberdade econômica, o respeito absoluto à propriedade privada e a não agressão como princípio moral. A ética libertária é simples e poderosa. Ninguém tem o direito de iniciar violência contra outra pessoa. Isso vale para ladrões comuns e principalmente para ladrões de colarinho branco. Deixar a economia fluir livremente é a única forma de permitir que o talento humano produza riqueza de forma natural, e quando isso acontece, não são necessários censos para mostrar o resultado. A prosperidade se vê nas ruas, nas empresas, nas famílias e nas vidas que florescem sem precisar de favores políticos. A liberdade, afinal, é o melhor programa social que existe. O novo censo apenas confirma aquilo que qualquer libertário já sabe: onde o Estado se impõe, a miséria avança. Onde o indivíduo se emancipa, a riqueza prospera. A diferença entre São Paulo e Maranhão, entre Santa Catarina e Bahia, não é geográfica, é filosófica. É a diferença entre acreditar na liberdade ou acreditar na coerção. E enquanto boa parte do Brasil ainda se ajoelha diante do altar do Estado, os números continuam a pregar, em silêncio, o evangelho libertário da prosperidade. Porque no fim das contas, o IBGE apenas descreveu em linguagem técnica o que o bom senso já gritava: a esquerda fabrica pobres, a liberdade fabrica riqueza.
Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!